Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa com o prota Tatsumi indo até a capital buscando uma forma de conseguir uma grana para ajudar sua aldeia. Porém o moleque se acha tanto, que já no primeiro dia queria ser o comandante do exército, mas obviamente, ele é rejeitado igual um cachorro de rua. Vai te lascar! Mas agora a coisa fica interessante, já que do nada, Tatsumi é surpreendido por uma waifu com as laranjas no meio da sua cara. E como o belo perverso que é, ele não tira os olhos das duas grandes montanhas na sua frente. Ai, que delícia! Após isso, ela convida o prota para beber, mas agora vem o pior. Ela diz que sabe uma forma de ajudar o prota a ser contratado pelo exército sem qualquer esforço. Basta ele dar o dinheiro dele para ela, que a mesma desenrola essa treta. E sim, como um belo gado doido por laranjas, Tatsumi dá toda a grana dele pra mina, e só depois de 5 horas esperando ela voltar, que ele percebe que levou um golpe. Você é burro, cara, que loucura. E com isso ele aprende uma bela lição importante. Nunca confie em garotas com laranjas totosas. Enquanto Tatsumi dormia na rua igual um cachorro abandonado, outro waifu aparece, e o convida para sua casa. E como um belo gado, o que ele faz? Isso mesmo, aceita. Mas dessa vez Tatsumi tira sorte grande, já que a mina simplesmente é mais rica que o dono da NASA. Mas nem tudo são flores. Já durante a noite, os pais de Arya são atacados pelos Night Raid, um grupo de assassinos que atacam pessoas ricas. Porém durante isso, Arya e Tatsumi fogem para um armazém, e com a maior naturalidade do mundo, o guarda pede para ele sair na mão com os bandidos enquanto eles fogem. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Mas ele é completamente ignorado pela mina, já que ela diz que ele não é o alvo dela, e não precisa perder a vida à toa. E mesmo tentando atacar a mina, ele cai igual fruta podre. E como se isso fizesse algum sentido, mesmo caindo no chão o moleque ainda debocha. Ou seja, zero amor à vida. E quando ele ia tomar uma lapada para ficar esperto, outra mina aparece e impede. E era nada mais, nada menos, que Leone, a waifu dos balões enormes que passou a mão na grana dele antes. E Leone diz que vai mostrar a verdade pro prota. E quando abrem o tal armazém, se deparam com vários e vários camponeses. E Leone diz que a família de Arya levava essas pessoas para lá para fazer as piores maldades possíveis. E pegando todos de surpresa, os amigos de infância do prota estavam entre eles. E ao ver que foi descoberta, Arya não se aguenta, e mostra sua verdadeira personalidade. E diz que eles merecem isso justamente por serem pobres. E ao ouvir isso, com uma frieza absurda, o prota fatia a mina em duas. Mas não muda muita coisa, já que os amigos dele também não resistem. Porém após isso, ao ver que o moleque sabe ser frio e calculista, Leone simplesmente arrasta Tatsumi igual um saco de lixo, e faz ele entrar pro grupo. E para convencer o moleque a entrar, Leone simplesmente aperta a cara do moleque entre as suas laranjas. Ou seja, nem para sofrer pelos amigos o moleque tem paz. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. E Tatsumi não tem nem escolha, pois como ele já viu o covil deles, a mina dá duas opções, ou entra pro grupo, ou vira defunto. Ou seja, ele aceita como se fosse o maior sonho da sua vida. E logo vemos que só tem gente estranha nesse grupo. Seja uma mina de 1,5 metro que é mais mal-humorada que a sua avó, um Sigma com cabelo de pistola que tem interesse em homens, ou um perverso que fica de olho no relógio para espiar as laranjas de Leone durante o banho. Após isso, a chefe deixa Kami responsável pelo treino do prota. E qual seria o treino que um agente frio e calculista deveria fazer? Isso mesmo que você pensou, caçar um peixe. Porém durante a caça, a Kami veste um biquíni daqueles que deixa o prota de boca aberta. E ele percebe que não foi tão ruim assim entrar nesse grupo. Não gostei, asmei. Após isso, eles finalmente recebem uma missão, que se tratava de finalizar um cara da elite chamado Ogro, que tem executado pessoas inocentes. Porém a Kami acha que o prota não está apto a completar a missão, já que na cabeça dela, ele não passa de um frouxo. Então o prota resolve mostrar o porquê de ser o protagonista. Então durante a missão, enquanto Leone e a Kami davam uma pisa nos guardas, o prota atrai Ogro para um beco, onde ele finge pedir um emprego. Mas quando mesmo vira as costas, o prota já logo mete-lhe a peixeira no maluco. Depois de voltar pro covil,
e mostrar pra Akami que de trouxa ele só tem a cara, a mina simplesmente do nada tira as vestes do prota daquele jeitão. Ai, que delícia! Mas na real ela só tava verificando se ele não se feriu durante a batalha, e diz que só foi rigorosa com ele antes, porque não quer a morte de nenhum parceiro. E como a bela perversa que é, Leone estraga o momento, e diz que parece que eles já estão querendo outra coisa com ele vestido dessa forma. Dias depois, Tatsumi vai acordar Mini, já que hoje ela tá encarregada de treinar ele, porém ele simplesmente se depara com ela se vestindo, o que não acaba nada bem, já que a mina resolve na bala. Após isso, ela diz que eles vão fazer uma investigação séria e madura na capital, só que não, tudo que a mina faz é obrigar o cara a virar um burro de carga dela o dia todo, e se reclamar, ainda toma uma pisa. Após isso, eles recebem uma missão, na qual se tratava de executar um cara que toma proveito do fato de ser um ministro para sequestrar mulheres e praticar atos maléficos. E com a mira absurda de Mini, a missão parecia um sucesso. Porém eles são surpreendidos por um lutador, então para acabar com ele, Tatsumi o agarra, e pede para Mini disparar. E sem dó nem piedade, a mina já logo deixa o cara mais furado que um queijo, e ainda quase leva o prota junto. Dias depois, Bula queria ajudar o prota a levantar seu espadão. Então ele é? Mas graças a Deus, eles são interrompidos por Akane, já que eles têm uma nova missão, acabar com Zank, um ceifador que executou tantas pessoas, que acabou enlouquecendo. E para piorar, ele está com uma das fardas, que para resumir, são armas lendárias que dão poderes especiais para quem as obtém, e inclusive, todos do grupo de Tatsumi possuem essas fardas, mas pela má sorte do prota, ele não terá uma. Porém durante a missão, o pior acontece, o prota vira o alvo do ceifador, que trata de enganar o prota usando uma ilusão da sua amiga falecida, e para piorar, a farda de Zank concede o poder de ler mentes e visão de raio-x, ou seja, todos os golpes de Tatsumi são antecipados, até que Akami chega, porém ele não consegue ler a mente dela, já que ela tem a mente totalmente vazia e fria, e nem mesmo se importa com uma ilusão da sua irmã que Zank cria, e assim ela vence a batalha. Dias depois, o treino de Tatsumi é com Chelle, e vemos que ela só recebeu essa função porque é um desastre em literalmente tudo. Seja na cozinha onde ela queima tudo, ou até mesmo na faxina, que ela simplesmente sujava mais do que limpava, e quando ele pergunta como ela foi parar ali, ela diz que sempre zombavam dela por ser um desastre ambulante, e a única pessoa que ela confiava e amava, foi atacada por um ex-namorado, e sem pensar duas vezes, Chelle mandou o corno pro caixão, o que deixou sua amiga traumatizada, e ela descobriu que sentia um certo prazer nesse tipo de coisa. Após isso, Tatsumi tenta usar a farda que eles pegaram de Zank, mas como um belo perverso, ele usa a mesma para ver as laranjas das waifus, mas na melhor parte, a farda rejeita ele. Após isso, enquanto chorava no túmulo dos seus amigos, como o belo mimado que é, o prota é consolado pelo colo de Chelle. Já em uma cena rápida, vemos uma waifu até então desconhecida, que procura um homem que possa servi-la de uma forma diferente. Após isso, durante uma missão, eles vão parar onde Leone foi criada, o que para resumir, é uma péssima ideia, já que a mina tá devendo Deus e o mundo e não quer pagar, porém eles acabam se perdendo, e o prota fica cara a cara com Seril e Koro, que são nada mais, nada menos, que do exército imperial, e ela ainda tem uma farda, que no caso, é esse cachorrinho estranho. Então o prota resolve meter o pé, e procurar Leone para completar sua missão, que consiste em resgatar waifus que são obrigadas a trabalhar em locais onde adultos fazem atos que não precisamos mencionar, e digamos que Leone resolve tudo usando bom e velho diálogo. Já depois da batalha, Leone já logo marca território dando uma degustada na orelha do prota, e diz que se ele virar um homem boa pinta, ela vai ser sua esposa. Porém nem tudo são flores. Durante isso, Mini e Chelle são surpreendidas por Seril e Koro, e vendo que estava levando a pior, devido às habilidades absurdas de Chelle, ela e Koro usam um trunfo secreto, ou seja, o cachorrinho simplesmente vira um dogão shapeado, que estava esmagando Mini como se não fosse nada, então Chelle interfere e fatia seu braço, assim a salvando, mas durante um momento de distração, Chelle é atingida, e perde a vida ao mesmo tempo que é devorada por Koro.
o que deixa Tatsumi sedento por vingança. Após isso, vemos a comandante Sdef voltando para a capital, para aniquilar a Night Ride, e arrumar um marido para degustar, e ela já logo começa o seu plano, ligando a Night Ride a crimes cometidos pela própria capital. Então antes que eles façam isso novamente, Tatsumi e Bula são enviados a um cruzeiro, onde deveriam proteger um político antes que eles sejam culpados novamente. Porém lá, o prota começa a ouvir uma música ensurdecedora, e logo é atacado por um dos impostores, e o prota quase cai numa armadilha, mas é salvo por Bula, que fatia o impostor no meio como se não fosse nada. Mas ele não era o único, já que após isso surge um antigo companheiro de Bula de quando ele servia a Central, e após lutar usando todas as forças ele consegue se sair campeão. Porém, como último recurso, o general injeta veneno do seu próprio sangue no corpo de Bula, o que o deixou incapaz de lutar, sobrando agora apenas o prota contra o músico, que ao tocar a flauta aumenta seu poder de uma forma absurda, mas de último momento, e em seu último suspiro, Bula entrega sua farda para Tatsumi, e usando todo o seu ódio por perder mais alguém, e o poder da farda, Tatsumi liberta uma armadura absurda, e derrota o músico com um único golpe, mas ao mesmo tempo que ele vence a batalha, também perde seu mestre. Após isso, como estão sem Bula para treinar, as garotas sentam nas costas deles para aumentar o peso, e Akame diz que Leone é mais pesadona por ter balões tão grandes. O que obviamente gera uma lapada das boas, e como também perdeu membros, Sdef também procura pessoas para o seu grupo, que ela apelida de Jaegers, mas não só isso, ainda por cima, ela quer um marido, e alguém que consiga usar a farda de Shell que acabou ficando na posse deles, e como descobrem que ela está promovendo um torneio de artes marciais para achar um homem forte, eles acham que vai ser uma boa o prota participar, já que também seria uma boa grana de prêmio que poderia ajudar sua vila. E como estamos falando de um protagonista apelão, obviamente ele se destaca no torneio, e sem perder tempo, Sdef já logo põe o prota na coleira, e diz que ele pertence a ela. Houve um equívoco. E ao chegar no quarto, a mina simplesmente exibe suas laranjas pro prota. E quando ela estava prestes a realizar seu objetivo, ele muda de assunto, e sem revelar que faz parte do Night Ride, ele tenta convencer ela a sair do governo, mas ela pouco se importa, e quer mesmo é partir para a ação, mas o frouxo dá outra desculpa, e ela deixa bem claro que se ele tentar fugir, as coisas não vão acabar bem. Após isso, ele é apresentado aos outros como marido dela, e como um membro da equipe. Já na manhã seguinte, o prota é apresentado a Wave e Kuromi, que inclusive é irmã de Akame, e eles são enviados juntos em uma missão, onde o prota queria aproveitar para tentar fugir, mas acaba iniciando uma batalha com Wave, onde ele acaba levando a pior, e é resgatado por Akame e pelos outros que estão escondidos nas redondezas, e como Wave deixou o digníssimo marido de Sdef fugir, digamos que ele recebe um castigo nada agradável. Já após isso, os Night Ride são descobertos pelo Dr. Setelish, que criou feras com os sentidos totalmente aguçados, e inicia um ataque que põe o grupo em problemas. Porém, por sorte, a chefe chega com reforço, sendo esse Suzano, que com uma facilidade absurda, derrotava os inimigos como se fossem de papel. E mesmo sendo explodido em pedaços, o cara se reconstrói. Vendo que a situação ficou suja, o doutor injeta uma substância no seu braço que deixa ele maior que a sua avó, mas tamanho não é documento, e só com uma lapada, Akame corta o bichão em dois. Após isso, a chefe apresenta os novos integrantes. A primeira é Chelsea, que digamos que tem a mente mais poluída que um lixão, e Suzano, um homem frio e calculista, mas que tem mania de limpeza, e como a capital aumentou seu poder, os Night Ride começam a se preparar para um futuro combate. Após isso, Lubbock acaba convencendo o prota a espiar Chelsea, mas ele falha miseravelmente, já que a habilidade dela simplesmente se trata de se transformar, então ele é pego com a mão na massa. Após isso, eles partem para o seu novo esconderijo. E a chefe diz que a missão agora é eliminar os monstros que estão atacando as proximidades da capital. E enquanto Chelsea e o prota discutiam se isso pode ser uma armadilha dos Jaegers, Suzano simplesmente para a discussão no maior desespero do mundo, só para dizer que o zíper da calça de Tatsumi tá aberto. Tá pensando que eu sou algum idiota? Após isso,
Enquanto iniciava a caça com Lubok, o prota simplesmente se separa para procurar nas montanhas, e acaba se deparando com Esdef que também estava caçando, e só de ver o cara, a mina já logo perde a postura de bandida má, e já logo aperta o prota contra as suas laranjas, e para ela não descobrir que ele faz parte dos Night Ride, ele diz que só queria uns monstros fortes para lutar, porém eles são interrompidos por um encapuzado, que faz os dois sumirem igual fumaça. E vemos que eles simplesmente foram levados para uma praia, e para testar se não era uma ilusão, a danada já logo larga um beijão daqueles no moleque, porém logo na melhor parte, os pombinhos são interrompidos por um titã bolado, mas lutando juntos, como um digno casal. Eles derrotam ele sem qualquer dificuldade. Minutos depois, enquanto o prota estava preocupado em como voltar, a mina simplesmente estava desenhando eles dois juntos no caderno. E assim eles passam o tempo, com a Esdef agarrando o prota, eles colhendo frutas e lutando juntos, o que faz a aproximação deles aumentar a cada dia mais, e ela acaba descobrindo que eles são os únicos nessa ilha que fica ao sudeste, e pergunta se ele quer fazer algo. Mas com um belo frouxo, ele não escolhe nada, então após isso, ela descobre uma forma de voltarem à capital, mas diz que quer aproveitar mais um pouco, e diz que eles só vão embora quando se conhecerem melhor. Então o prota conta como aprendeu a lutar, e afins. E ela também conta o seu passado, onde diz que cresceu numa terra hostil, onde aprendeu a lei da sobrevivência muito cedo, e também conta que perdeu seu pai muito jovem durante um ataque que sua vila recebeu. E quando entrou no exército, tomou o sangue de um demônio, no qual concedeu seus poderes de gelo. Porém durante a conversa, ela acaba indo atrás de uma criatura, e por algum motivo desconhecido, o portal deles acaba se abrindo, e sem ligar para nada, o moleque simplesmente mete o pé, e deixa a mina para trás. Já após isso, quando o prota volta pro QG, Leone diz que eles têm que fazer algo sobre os Jaegers, que são as aberrações que estão atrás deles, e a mina simplesmente mete o louco, e diz que pra Esdef ficar suave, é uma boa entregar Tatsumi para ela de mãos beijadas. E para fazer o prota esquecer do que rolou na ilha, simplesmente sai apertando o moleque no meio das laranjas. Por outro lado, vemos que Seryu e Koro estão tão insanos para achar a Night Ride, que estão mandando vários inocentes de base supondo que são integrantes do grupo. E quando Wave chega, vemos que Koro já tinha feito geral de lanche da tarde. Após isso, como a Night Ride tem que contra-atacar, a chefe bola a primeira missão, e no resumo da ideia, um grupo de religiosos chamado Caminho da Paz vai realizar uma rebelião, e eles vão tomar proveito disso. E quando rolar a distração perfeita, vão fazer o ministro corrupto de boneca. Só temos um porém, dentro do grupo que vai causar essa treta toda, tem um espião do ministro. Ou seja, antes de deitar o ministro no soco, eles têm que deitar o espião. Já após isso, quando armam uma emboscada para os Jaegers, Minnie consegue a posição perfeita, mas quando ia sentar o dedo em Kuromi, ela falha miseravelmente por lembrar de Akame, mas mesmo assim, a tropa do mal aparece em grande estilo, porém tirando uma carta da manga. Vemos que Kuromi pode invocar pessoas e criaturas mortas como as suas marionetes, e mesmo com Akame tentando lutar com tudo, ainda não era o suficiente, e para piorar, cada um dos protas é cercado por um defunto mais forte que o outro. E quando tentavam atacar os Jaegers verdadeiros, os fantoches da irmã de Akame se faziam de escudo, e em um momento de distração, Leone é atacada de uma forma brutal por Kuromi, e acaba tendo o braço fatiado. Então, como não tinha escolha, a chefe deixa Susano usar sua técnica secreta. E no resumo das ideias, ele absorve grande parte do poder vital da sua mestre, e praticamente vira coisa ruim em pessoa, e só de levantar a mão, o maluco derrota o monstro mais forte da batalha em segundos. Por outro lado, as garotas finalmente conseguem encurralar Ball, e destroem a sua arma. E quando já tava para mandar o maluco para a casa do chapéu, o cara explode parada toda só de zoas. Porém por um milagre, vemos que as minas ainda saíram com vida, ou quase isso, já que Leone simplesmente cai, e para piorar, o pilantra de Bowles ainda sai vivo, mas por sorte, logo vemos Leone recuperada e pronta para a próxima. Porém durante isso chega Lubok, diz que Ball foi eliminado, e quem vimos fugindo, Chelsea disfarçada, que simplesmente quer usar isso para pegar Kuromi no pulo do gato. E tomando proveito que a inimiga tava só o resto, Chelsea ataca num ponto vital, mas como gente ruim não morre cedo, do nada a mina levanta virada no capiroto, e diz que o único jeito de acabar com ela, é pulverizando seu coração, ou picotando sua cabeça.
E quando Chelsea tenta fugir, é atacada das formas mais brutais que vocês podem imaginar, pelos fantoches de Akame. Ou seja, mais uma pessoa do grupo perde a vida. E na maior frieza que eu já vi, os caras simplesmente exibem o crânio da mina no meio da cidade. E quando o prota vê aquilo, já logo começa a surtar de novo. E para se vingar por ela, eles decidem acabar com o tal infiltrado de vez. O único problema disso é que quem tá protegendo o cara simplesmente é SDF e os outros. Mas não só isso, já que o cara tem uns guarda tão brabo, que simplesmente já derrotaram usuários de armas imperial de mãos vazias, e enquanto os protas se infiltraram, Lubok acaba sendo visto, e não só ele, já que durante a noite, Akame acaba sendo encurralada por Ibara. Por outro lado, vemos que Lubok também acaba sendo pego, mas usando os fios do seu corpo, ele faz o seu coração parar ora fingir de morto. Mas ao ver uma garota inocente ser atacada, ele é obrigado a se mostrar. E finalmente vemos que esse traste é mais forte do que parece. Só que não, já que vendo que seu ataque mais forte não deu conta, o moleque simplesmente mete o pé. Mas vemos que também era uma estratégia, já que ao ser seguido pelo vilão, Lubok arma uma armadilha no maior estilo filme de terror, e picota o cara com seus fios. Já após isso, quando Akame também foge dos inimigos, eles se reúnem com os outros. E antes de um mega plano para deitar um corno na lapada, obviamente eles têm que ficar suave demais, e comer um rango bolado feito por Suzano. Já após isso chega a hora da missão, mas os caras se disfarçam tão mal, que em segundos são vistos por Suzuka. E só de ver o quanto Mini tá perto de Tatsumi, Seryu já endoida pela milésima vez, e sai metendo bala, mas usando a armadura do prota, eles conseguem fugir de todos os mísseis. E quando a parada tava suave até demais, eles são atacados por Suzuka. E enquanto o prota sai na mão com ela, Mini decide mostrar pra Seryu que também sabe meter bala. O único problema é que a mina já logo puxa uma arma maior que a minha avó. Mas mesmo assim, Mini consegue sair viva, e ainda acerta um tiro em Koro. Então pra te provocar, Seryu diz que vai fazer ela ser devorada por Koro, da mesma forma que aconteceu com Shelley. Mas quando ela chama Koro de volta e acha que vai sair por cima, Mini já logo faz uma chuva de balas na mina, e diz que quanto mais forte é o seu inimigo, mais fortes são as balas da sua arma. E como quem não se garante na bala, tem que cair no soco. É isso mesmo que Seryu faz. Por outro lado, derrubando uma estrutura, o prota conseguiu finalizar Suzuka. E vendo que não pode morrer ali, já que tem que salvar seus amigos, Mini tira um poder não sei da onde, e com um tiro único, finaliza Koro e Seryu numa lapada só. Só que não, já que do nada, mesmo fatiada, a mina começa a dar uma risada de psicopata, e vemos que tem nada menos que uma bomba relógio na cabeça, mas quando acorda, vemos que ela foi salva graças ao prota. Por outro lado, vemos que o plano foi um sucesso, já que enquanto distraiam eles, Lubok e Akame fizeram o alvo de boneca. Então como o bagulho tá ficando doido, eles decidem enviar Shura para acabar com os protas. Já após isso, enquanto as mina pensavam em como usar o esgoto pro plano deles, Leone simplesmente mete o louco, e pergunta se Mini já deu uns pegas em Tatsumi. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! E diz que se ela não pegar, quem vai pegar vai ser ela. Já após isso, enquanto o Prota e Lubok davam um rolê pela cidade para analisar o campo, são surpreendidos por uma membro da Resistência, e graças a isso, eles conseguem se infiltrar no palácio. Porém, quando ela bate na porta, e espera a resposta do seu comparsa, vemos que todos simplesmente foram finalizados, e para piorar, todos os corpos começam a explodir, e logo eles são pegos por Shura, e quando o Prota ia atacar, chega Budou, outro miserável virado no cão. Então enquanto o Prota tenta cuidar de Budou e falha, Lubok cai na mão com Shura, ou quase isso, já que como o cara usa teletransporte, Lubok não consegue abertura suficiente para usar seus fios, e como todo castigo para corno é pouco, a mina que seria ajudante dele segura Lubok, e diz que se não fizer isso, os pais dela vão morrer, mas ao invés de finalizar o cara, Shura faz isso com a mina, e diz que todos os humanos da cidade não passam de seus brinquedinhos. Aí que Lubok surta, e cercando o campo de batalha com seus fios. Vemos que ele fazia isso enquanto corria, mas agora prestem atenção na coisa mais burra dos animes. Quando Lubok ia dar o golpe final, a mina que tomou a lapada de Shura levanta, e mete-lhe a peixeira no moleque, e depois cai igual uma carniça. Você é burro, cara, que loucura. E se aproveitando disso, Shura leva Lubok para fora espaço do tempo, mas é aí que o moleque mostra que é brabo. Usando o pouco de fio que ainda tinha, ele puxa o inimigo junto, e arranca seu coração. Porém quando ele sai do portal,
e simplesmente estava caindo de uma altura absurda. E como não tinha mais fios, tudo que ele pode fazer é lembrar dos seus amigos enquanto perde a sua vida. E para piorar ainda mais, vemos que Tatsumi foi preso e aprisionado. E o governo simplesmente anuncia que o moleque vai ser finalizado em público. E mesmo sabendo que não passa de uma armadilha, Minnie queria ir atrás dele. E como todas amam esse moleque, decidem ir juntas. Após isso, Steph vai até Tatsumi e finalmente descobre que ele é da Night Ride, e diz que se ele quiser sobreviver, basta virar o servo dela, mas mesmo assim ele recusa. Então a mina diz que já que é assim, ela mesma vai ser a encarregada de finalizar ele. Porém, quando finalmente chega a hora, Minnie já logo chega mandando bala. Com a ajuda dos outros, eles começam um ataque na arena, porém Budou ainda estava ali, e mesmo tomando um ataque de frente, o maluco fica suave da vida. Por outro lado, a chefe liberta o poder máximo de Susanoo e logo começa uma batalha bolada contra Steph. Já de volta a Minnie, Budou prepara um ataque máximo para finalizar Tatsumi de uma vez, mas com um ataque absurdo, Minnie segura o golpe de frente, e diz que todos eles vão sair vivos dessa. Ou seja, a mina faz churrasco de vilão, mas em troca, a mina ficou só o pó da rabiola. E quando eles iam meter o pé, já que o prota foi solto, Steph congela o espaço-tempo e finaliza Susanoo como se não fosse nada. Só que não, já que graças à chefe, que dá toda a sua força vital para ele, Susanoo se faz de isca e consegue tempo suficiente para os outros meterem o pé. O que sinceramente não adianta nada, já que por ter gastado tanta energia para salvar o prota, Minnie ficou nas últimas, e após receber um beijo do prota, ela também perde a sua vida. Já quando voltam pro QG, e o prota pensa em ficar na bad, Leone deixa claro que eles têm que fazer a morte dos outros valer a pena. Já horas depois, quando Tatsumi e Akame vão dar um rolê pela cidade, ela vê que alguém deixou um código secreto nos corpos dizendo que querem encontrar, e quando chega no tal lugar, vemos que se trata da sua irmã, e vemos que além de serem criadas juntas pela capital, elas foram treinadas para se tornarem armas humanas. Porém, em dado momento, Akame abandonou a irmã e decidiu se juntar aos Night Ride, e quando a batalha começa, a mina já logo invoca seus defuntos como de costume. Porém, a luta delas chega num nível tão absurdo, que acabam libertando um titã que estava preso ali. E vemos que apesar de tudo, Akame ainda ama a sua irmã, já que quando estava para levar uma lapada, Akame a salva, e lutando juntas, elas derrotam o bichão sem dificuldade. E quando elas iam voltar a sair na mão, Wave chega, mas para ele não atrapalhar a luta delas, é impedido pelo prota, que estava na espreita. Então durante uma troca de golpes, Akame acaba finalizando a sua irmã. Já depois de enterrar sua amiga, Wave começa a se questionar se realmente está lutando do lado certo. Já no QG, enquanto eles trocavam uma ideia sobre geral estar indo de base, Leone agarra o prota nos seus travesseiros, e diz que agora eles podem aproveitar melhor. Porém na agenda chega, e diz que chegou a hora da missão final da Night Ride, eliminar o ministro, e se juntando com os revolucionários, eles já logo começam um ataque bolado, porém batem de frente com Han, um dos últimos protetores que sobrou, e diz que até concorda com a missão deles de tirar o ministro do poder, mas não é fã do derramamento de sangue que eles fazem. Então, criando uma cortina de fumaça, Leone diz para eles seguirem caminho, que ela dá conta do anjinho. Mas quando chegam até a sala do ministro, iam finalizar o velho, ele é protegido por um escudo. E quando o prota tenta explicar pro moleque sucessor que ele tá sendo manipulado, o pirralho não acredita, e só do moleque dar um grito, vemos que o pivete invoca um Megazord, e tem o poder comparado ao de um deus, e sendo manipulado, o moleque começa a acabar com tudo que vê. E quando Tatsumi já estava para ser solado, é salvo por Wave aos 45 do segundo tempo, e lutando juntos, eles finalmente conseguem dar algum dano, mas mesmo assim, ainda não era o suficiente. Mas ao lembrar do seu mestre, é que o prota fica virado no cão, e libertando o poder máximo da sua arma imperial, o prota ganha poder suficiente para derrotar o inimigo, e arriscando tudo num golpe só, Tatsumi decide sacrificar sua vida para acabar com isso, e é exatamente o que ele faz, já que depois disso, o moleque fica no pior estado possível, e acaba perdendo a vida nos braços de Akame. E quando Steph chega, e vê que o seu amado não existe mais, surta tanto, que decide que agora seu alvo é Akame, ou seja, já logo começa uma batalha de nível entre as duas, mas liberando uma forma absurda. Akame decide lutar com a frieza que tinha antes, e o poder da mina é tanto, que chega ao ponto de fugir do congelamento de espaço-tempo de Steph, e recebendo o golpe final, Steph se junta a Tatsumi,
e decide perder a vida ao seu lado. Já após isso, enquanto tentava acabar com o ministro, Leone foi alvejada de todas as formas, mas mesmo assim, fez questão de deixar a cara do velho mais amassada que pastel. Mas quando tudo acaba, vemos que para ficar junto de Tatsumi, ela também quis deixar de viver. Por outro lado, vemos que graças a Tatsumi e aos outros, o sonho do moleque finalmente se realizou. A sua vila conseguiu prosperar, e por fim, as únicas a sobrar são Akame e Nagenda. E assim, finalizamos a história dessa belíssima obra.